de brasileiros, de gigantes brasileiros, Corinthians, que não passou do empate nessa primeira rodada, jogou contra o Racing do Uruguai, lá na casa do Racing, e fez um jogo muito ruim, saiu até na frente com o gol do Yuri Alberto, mas sofreu o empate 1-1. E o outro jogo foi do Internacional, que é considerado um dos favoritos até dessa Sul-Americana, o Inter que também empatou nesse primeiro jogo contra o Belgrano, a equipe argentina, 0-0. O Borré perdeu 2 gols inacreditáveis até, e o Inter tropeçou. Então, esses jogos que, em teoria, Corinthians e Internacional eram os favoritos, mas não conseguiram confirmar isso dentro de campo. Então, são tropeços que servem de alerta para o Fortaleza. Até porque Fortaleza não pode se dar ao luxo de empatar, por exemplo, hoje contra o Sportivo Trinidense, e nem mesmo pensar em derrota, porque é um grupo da morte. Tem Boca Juniors, tem Nacional Potosí, que na altitude extrema, mais de 4.000 metros, jogo dificílimo, e num grupo onde qualquer ponto perdido vai fazer falta. Então, hoje, o Ale, o que você imagina de postura do Fortaleza hoje para não dar chance nenhuma ao azar? Passe adiante. Alô, Trembala, alô, Lucas, alô, passageiro. O Fortaleza tem essa situação delicada, digamos assim, né? Controvérsia de cenários. Precisa vencer porque está num grupo considerado difícil, somente um passa, o segundo vai para aquela o famoso playoff de quem vem da Libertadores. Tem esse alerta aí dos que perderam na primeira rodada, na Libertadores, na Sul-Americana, enfim, nessas competições da Conmebol que começaram ontem. E ainda bota um detalhe a mais para apimentar aqui em relação ao futebol cearense. O Corinthians passou 3 semanas treinando para esse jogo, né? Ele foi eliminado do Campeonato Paulista e ontem só empatou fora de casa contra o Racing, um jogo, enfim, que abriu o placar e acabou tomando o empate. Até previsível o empate, porque tinha tomado um gol pouquinho tempo antes do empate vir e o gol foi anulado pelo VAR. Mas falando do futebol cearense, falando do Fortaleza, o Fortaleza tem a obrigação de vencer porque, além de enfrentar um adversário que tecnicamente é inferior ao elenco que o Fortaleza tem, Fortaleza defende o atual vice-campeão da Sul-Americana. Bateu na trave contra a LDU, bateu na trave, não foi campeão, vice-campeão, mas empatou o jogo no tempo normal e na prorrogação e perdeu apenas nos pênaltis. Então, o elenco, a base está formada. Teve algumas baixas? Teve sim algumas baixas. Não vem um bom momento? Não vem um bom momento. Mas, na teoria, o Fortaleza tem mais elenco, tem mais time do que o time do Trinidense. E aí a gente fica nessa expectativa para saber o que é que o Vojvoda vai mandar. E é o que o Jota falou. Não vai complicar, não vai inventar, tem que mandar aquilo que a gente sabe que pode dar certo. Não sei se seria um jogo para o Yarley, mas ao mesmo tempo vem o questionamento porque quem está lá fazendo o papel de centroavante, quem está fazendo papel de atacante não está conseguindo surtir efeito nem no Campeonato Cearense, nem na Copa do Nordeste, nem na Copa do Brasil, nem nas competições que o Fortaleza disputou até aqui. Então, abre a margem para, por que não? Mas ao mesmo tempo vem a questão, se não jogou nem no Cearense, nem na Copa do Nordeste, estrear na Sul-Americana seria o ideal? Então fica sempre o campo da interrogação. A postura do Fortaleza tem que ser essa, tem que saber que tem um elenco melhor, tem que saber que tem uma folha maior, tem que saber que do outro lado vem um adversário frágil e que tem que saber que o maior adversário do Fortaleza nesta primeira rodada foi a viagem, a ida e a volta que vai ser depois do jogo, e não o próprio adversário em si. Passe adiante. E passageiro